Bom, galera, então a gente pode começar fazendo uma outra pergunta, que é: qual que é o trabalho que eu tenho para trazer uma carga de prova, né, de um certo ponto aqui até outro ponto determinado aqui, um distante, digamos, uma distância r. Bom, então a gente pode calcular, né? Trabalho é igual a integral, vocês sabem disso lá da mecânica, de f escalar dl. dl é o nosso caminho, né? Ele é o nosso caminho. Então, notem que a força ela é a carga de prova vezes o campo elétrico. Então, nós temos que o nosso trabalho vai ser o quê? Q0 é uma constante, né? Vezes a integral de f escalar dl. Posso fazer w dividido por q0, né? Então eu tenho que isso aqui é a nossa integral de f escalar dl. E agora, galera, eu vou utilizar um teorema lá da mecânica, que é o seguinte: vocês devem se lembrar que o trabalho é igual ao menos a variação da energia potencial. Esse é conhecido como o teorema do trabalho energia potencial. Então, vai ficar que o meu menos ΔU sobre Q0 é igual à minha integral de F escalar dl. Energia potencial dividido pela carga de prova, a gente chama simplesmente de potencial elétrico. Tá? Então, olha lá, o nosso potencial elétrico, ele é, variação do potencial elétrico, ele é menos a integral de E, né, que é E, de E escalar dl. Tá? Agora, da onde é que eu trago isso? Bom, eu trago ele desde um ponto de referência, né? Então, desde um ponto de referência até uma distância rzinho da minha carga. Em geral, a gente escolhe esse ponto de referência O, como sendo um ponto onde a gente conhece o potencial. Tá? Em geral, potencial nulo nesse ponto. Tá? Então, vamos resolver para esse caso específico. O potencial nulo, né? Então vai ficar V menos V0, V0, zero, né? Acontece quando a gente traz a carga lá do infinito e quer colocar ela no ponto R. A gente traz do infinito porque o potencial lá é zero. O campo elétrico lá vai ser zero. V vai ser igual a menos a minha integral de infinito até R de campo elétrico. Agora, qual que é o campo elétrico de uma carga pontual? Bom, vocês se lembram, né? Campo elétrico é kq dividido por r ao quadrado. O campo elétrico é um vetor, está na direção radial. O meu dl, a distância percorrida ao longo dessa linha aqui, ele é, nesse caso, simplesmente dr, né, na direção r. Tá? Então, quando a gente faz o produto escalar de E com dl, sobra aqui para a gente dr. Né? Isso vai dar menos kq r a menos 1 dividido por menos 1, limites de infinito até r, kq, agora limites 1 sobre r menos 1 sobre, vamos colocar assim, infinito. Esse é o potencial de uma carga pontual. Potencial é energia potencial dividido por carga de prova. Né? Agora, energia potencial era Joule, né?
dividido pela carga de prova, que é dada em Coulomb. Então, isso aqui acontece tanto na eletricidade que a gente dá um nome específico que é volts. Tá? Então, o potencial é dado em volts. Ok? Agora, notem uma coisa importante aqui. O fato do campo elétrico ser um vetor muito específico que aponta na direção radial, ele faz com que essa multiplicação escalar que aparece na integral, ele escolhe somente a distância radial. Você pode fazer um caminho completamente maluco quando o que vai importar é simplesmente a distância ao longo do raio. Agora vamos pegar nesse caso específico aqui do potencial de uma carga pontual. Se a gente fizer dV sobre dr menos, né, fazer a derivada aqui, kq sobre r ao quadrado, não é? Então, dV dr vai dar para mim, o negativo, né, o campo elétrico. Ou seja, olha só, se eu souber o potencial de uma distribuição de cargas, então eu consigo descobrir o campo elétrico a partir do potencial. E aí, galera, olha uma coisa muito importante que acontece. Vamos voltar no slide de novo. A multiplicação escalar me traz uma outra vantagem, que é a independência com os vetores. Quer dizer, o potencial, notem que ele é uma grandeza escalar, né? Não tem notação de vetor nele. Então, isso facilita muito as nossas contas, tá? Como vocês vão ver na hora que a gente for aplicar os conceitos. Agora, a gente tem aqui, tá, uma carga, tá? Eu vou fazer ela duas vezes aqui. Eu vou trazer uma carga de prova, que é zero, de um certo ponto no infinito até uma distânciazinha RA. Tá? Então, aqui ele está RAzinho aqui. Tá? Daquele ponto onde está a minha distribuição de cargas. E eu vou trazer outra carga, novamente, só que eu vou levar ela até um RB. Tá? Então, eu tenho lá uma outra distribuição que vai até o RB. Muito bem. Como é que fica nessa situação se eu fizer um VB menos VA? O potencial para trazer a carga do infinito até o ponto A e o potencial para trazer a carga do infinito até o ponto B. Bom, isso vai ser menos, né, a integral, né, lá do meu ponto de referência, que é o infinito, até RB, de E, escalar dl, menos, né, que aí fica mais, a integral de O até RA de E, escalar dl. Eu posso inverter o meu sentido de integração, RB até O, e de O até RA de E, escalar dl. Então, percebam o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou, primeiro, levando a minha carga de RB até o infinito, certo? Até um ponto O de referência, que é essa primeira integral. A segunda integral está me dizendo que eu estou trazendo ele do infinito até o ponto RA. O ponto O de referência não vai importar mais, né? Porque a gente pode fazer uma integral simples aqui de RB até RA de E,
escalar dl. Notem que a diferença de potencial entre VB e VA é dado simplesmente por essa integral aqui. A gente pode colocar o sinal de negativo aqui. Fica uma integral de RA até RB de E escalar dl. Tá? Então, esta é a diferença de potencial entre VB e VA. Eu só estou dependendo da diferença de distância entre RA e RB, né? Ou seja, todo esse caminho que eu realizei aqui, ele não está importando na minha integração. Aliás, eu poderia colocar várias etapas aqui, fazer integração entre várias etapas, vários caminhos. A gente ia ver que a integração daria a mesma coisa. Vamos pegar VB menos VA. A gente já sabe a resposta, né? Vai ser KQ sobre RB menos KQ sobre RA. Né? Então, vamos lá. KQ 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Agora, aqui vem um ponto importante. Imagine que eu faça o caminho e volte exatamente no ponto RB. Tá? Então, eu saí de RB e voltei no ponto RB. Então, RA agora vai ser RB. Note que, então, 1 sobre RB menos 1 sobre RB vai ser 0. Então, isso indica uma coisa para mim, que se eu fizer uma integral fechada de E escalar dl, esse resultado vai ser 0. Isso mostra uma independência de caminho, né, da integração de E escalar dl. Ou seja, eu posso escolher qualquer caminho e o resultado vai dar a mesma coisa. Eu só preciso saber o ponto inicial e o ponto final. A importância desse resultado, galera, é que quando você tem forças que são independentes do caminho, a gente pode dizer que essa força é uma força conservativa e ela obedece às leis de conservação da energia. Né? Vocês se lembram que tem lá energia cinética e energia potencial. Né? E aí elas ficam trocando entre elas para ter energia total do sistema. Agora, a energia elétrica, né, dado pela força, pela lei de Coulomb, ela também entra nessa jogada. Por quê? Porque a integral fechada de E escalar dl é igual a zero. Ou seja, em outras palavras, a integral não depende do caminho que está sendo seguido. A última coisa que a gente tem que falar é que vocês se lembram que a gente tem, né, o princípio da superposição dos campos elétricos, né? Então, acontece isso daí. Agora, no caso do potencial, vejam, se eu pegar e integrar todo esse campo elétrico aqui, escalar dl, vai ser a integral de E1 escalar dl mais a integral de E2 escalar dl mais por aí vai. Vejam, então, potencial também segue ao princípio da superposição.